Hoje eu vou compartilhar com você um dos recursos que eu considero mais didáticos para você aplicar nas suas aulas de dança de salão. Mas vamos alinhar o nosso conceito de didática, tá? Didática é a arte de ensinar, é a arte de disseminar o conhecimento, né? Quando você consegue ter clareza, quando você consegue se expressar de uma maneira simples, clara e objetiva, você está sendo didático. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que explicar a regra de um jogo de tabuleiro. Tem toda uma organização para você explicar para a pessoa como é que ela joga um jogo de tabuleiro. Você precisa abrir o jogo, mostrar os componentes dentro do jogo. Olha, esse aqui é o peão, essa aqui são as peças que você vai utilizar. Vamos supor que você está ensinando o banco imobiliário, então você mostra ali, ó, aqui é o dinheiro do jogo que você vai gastar. E primeiro você tem que mostrar todos os componentes antes de você explicar qualquer regra. Depois você fala um pouco mais sobre como funciona o jogo, ou seja, como é que a pessoa vai poder ganhar o jogo, já é importante que ela entenda o objetivo final dela. Depois você vai meio que quebrar o jogo em partes, né? Olha, na primeira fase do jogo, vocês vão jogar da seguinte forma. Na segunda fase vai ter uma outra mecânica e na terceira fase vai ser assim. Ou seja, você dá meio que uma visão geral e você começa a detalhar cada uma daquelas partes. Só que você não explica tudo, você dá uma visão geral, detalha um pouquinho ali a cada turno, como é que funcionam as fases do jogo e deixa as pessoas jogarem, começarem a se divertir, né, a desfrutar daquele processo de jogar. E aí depois de um tempo você começa a incluir mais elementos, depois que você percebe, né, que a pessoa já está se divertindo, ela já entendeu o funcionamento básico do jogo, aí você vai avançando um pouco mais, incluindo mais elementos, dizendo coisas que você não disse antes, né, porque se você dissesse no início, seria informação demais e isso não daria clareza para ela. Então o momento em que você ensina, o momento em que você inclui informações ali no jogo é relevante para facilitar o aprendizado, ou seja, é uma arte realmente de você transmitir o conhecimento. Então, da mesma forma é na dança, né? Perceba que existe uma analogia muito parecida entre ensinar a regra de um jogo de tabuleiro e ensinar alguém a dançar. E por que eu estou te contando tudo isso? Justamente para te dizer o recurso que eu considero mais poderoso para você conseguir ilustrar algo a alguém. E esse recurso eu acabei de utilizar com você. Fazer analogias com outras coisas que não têm a ver propriamente com o que você está ensinando. Então, quando você faz uma analogia, você, como eu fiz agora, né, eu falei dos jogos de tabuleiro para te falar o que é didática, na minha opinião, eu te transportei para um local, algo comum, algo que você entende, algo que você já faz no seu dia a dia, de repente você já jogou um jogo de tabuleiro e você entende o que é, como é que funcionam os turnos de um jogo, como é que funciona explicar a regra de um jogo, e isso para você foi muito simples de compreender. E aí automaticamente ficou mais fácil de entender o que eu queria falar sobre didática. Então, de que formas dentro da sua aula de dança de salão você vai poder usar analogias, né? Por exemplo, se você vai falar de condução. Condução é algo meio abstrato, algo difícil de se ver, né? Quem está de fora pode não conseguir enxergar condução, né? Como é que eu explico como eu estou conduzindo um passo, né? E aí, por exemplo, tem uma analogia que eu faço às vezes, né? Quando eu vou ensinar... tem um passo que é bem característico do tango, que é o útil à frente, em que os cavaleiros precisam abrir aqui ó, o ombro direito e voltar, e isso ele está com o quadril parado, e a parte de cima do corpo é a única que se movimenta. Então quando eu vou explicar isso para o cavaleiro, às vezes eles têm dificuldade de perceber e viram em bloco, viram o corpo todo, e aí eu digo assim para eles, não, imagine que você é um toureiro, né? Você está lá todo vestido como um toureiro, e você tem que fazer olé, ou seja, abrir o teu ombro direito para que o touro passe. Cuidado para as meninas, não vão ficar chateadas, a gente não está comparando elas com touros, né? Na verdade, nesse momento, inclusive, é um momento de diversão, porque as pessoas começam a rir, né? Há uma diversão no momento, quando você conta analogia, quando você faz analogia, dependendo de qual seja, cria esse clima, né, de descontração. Claro, é uma analogia, a gente não está comparando, né? Mas o cavaleiro entende, quer dizer então que eu tenho que ficar parado, meus pés não se mexem, e eu viro só a parte de cima e depois volto. Ou seja, uma analogia simples que você vai testar, não necessariamente você vai fazer essa analogia toda a vida que você for falar sobre esse assunto. Você faz uma vez e testa, pô, deu certo, a turma entendeu, as pessoas se divertiram com isso, ficou claro para eles agora o que é conduzir esse passo, e aí você vai criando as suas analogias, você vai testando dentro da sua dança, especificamente que você trabalha, que analogias podem trazer luz, né, trazer clareza para os passos que você está ensinando ou para a técnica que você está ensinando, tá bom? Então, como mensagem final, tente criar analogias, crie o hábito de testar e aprimorar
regularmente as comparações, né, de algo que você está ensinando com algo do cotidiano, que você vai ter muito mais didática e muito mais clareza nesse teu processo de ensino-aprendizado.